Vai na paz, irmão, fica com Deus. Rapaziada, é o seguinte, né? Zé Roberto não é mais jogador do esporte, segundo notícias, tá? Vou estar trazendo tudo aqui para vocês em primeira mão, mas o Zé Roberto aceitou, né, a proposta de um time lá do Irã. Vou até pegar o nome aqui para vocês para não errar, tá? O Nasaj Mazandaran. Mazandaran do Irã, tá? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre Série B também. Tem jogo do esporte nesse meio de semana. O esporte pode ser o único a pontuar, que tá brigando pelo acesso, pelo menos, tá? Vamos falar também da saída de Zé Roberto do esporte, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, só assim você continua sabendo tudo sobre o maior clube, né, do Nordeste, que é o esporte, tá? Rapaziada, é o seguinte, sem mais delongas, vamos lá. Vamos apresentar aqui para vocês a matéria do GE. Já tinha sido especulada a saída do Zé Roberto, né? O Nassaj Mazandaran do Irã já tinha feito uma proposta pelo atacante rubro-negro que a priori foi rejeitada, tá? Porém, esse clube do Irã subiu o patamar. A ideia é que o Zé Roberto receba 3 vezes mais do que recebe no esporte atualmente, tá? Então vamos supor que o salário do Zé Roberto aqui seja 120 mil reais. É um exemplo. Se ele for para lá, 360, tá? Como o atacante tem contrato até o final de 2025, a diretoria ainda tentou convencer, né, o Zé Roberto a ficar, mas ele não quis, tá? Então, a matéria diz o seguinte, ó, Zé Roberto tem saída avançada para a Ásia. O centroavante planeja embarcar nesta semana rumo ao Irã para jogar no Nasaj Mazandaran, da primeira divisão lá do Irã, né? Ele já não deve mais vestir a camisa do esporte. Os rubro-negros entram em campo pela Série B na quarta-feira agora, né, contra o CRB, jogo atrasado aí da sétima rodada. O acerto está encaminhado, mas ainda não sacramentado, porque o jogador precisa realizar exames médicos e, quando aprovado, assinar contrato. Então, o Zé Roberto é um jogador que vem agregando aí, né, no esporte, é um jogador que sempre que entra, entra muito bem. Todo segundo tempo que Zé Roberto entra na vaga do Coutinho, ou até mesmo ao lado do Coutinho, né? Consegue fazer jogos minimamente decentes, né? Prejudicou e muito o esporte contra o Avaí, tomando aquela expulsão boba ali, mas o Zé Roberto ele vem cravando seus gols, suas assistências. É um cara ali. Vamos falar que o Zé Roberto hoje é imprescindível pro clube, tá? Até pela fase aí que o Coutinho passa, né? O Coutinho passa uma fase aí de dois meses, quase 3 meses aí, muito, mas muito ruim, tá? Então, o vínculo é de 2 anos que o Zé Roberto está assinando com o clube lá do Irã e o clube estão na fase de trocas de contrato. Afinal, o Leão possui contrato vigente com o atleta até final de 2025, tá? Então, só após a assinatura de todos os termos que o rubro-negro receberá pela multa rescisória dos jogadores e esses valores que ainda não foram divulgados, tá? Então o esporte vai receber alguma merrequinha ali em relação à saída do Zé Roberto, tá? Eu vou chutar por alto aí, eu acho que o esporte deve receber uns 400 mil com a saída do Zé Roberto, não mais do que isso, tá? E o esporte ainda tentou conversar para tentar a permanência do Zé Roberto, né? Mas não teve êxito. Ele de fato já estava decidido quanto à saída, tá? Mas muita gente se pergunta, né, Nicolas, por que que o Zé Roberto está saindo agora numa fase que o esporte está se reerguendo no campeonato, né? Já passou por Guto Ferreira, já passou uma fase ruim ali no final da era Sosso no esporte, porém o Zé Roberto ele já mostrou que está insatisfeito, né, com a baixa minutagem. Então respirar novos ares é o que o Zé Roberto deseja, tá? Ao longo da temporada, o camisa 99 disputou 38 jogos dos 50, tá, da equipe e teve 12 titular assumindo a vaga de Gustavo Coutinho. O centroavante é líder em assistências no Leão da temporada, então não é Lucas Lima, não é Alan Ruiz, não é Barleta, não, é Zé Roberto. Zé Roberto é o cara que mais deu assistências na temporada, tá? Com 9 assistências ao todo. Ele também, ao lado de Barleta, é o vice-artilheiro da equipe com 9 gols. Então, o Sport tem o Gustavo Coutinho, tá? Como artilheiro do Sport na temporada e tem Barleta e Zé Roberto com 9 gols. Porém, perdemos
o nosso ponto de escape, né? A nossa saída ali, caso o Coutinho não jogasse bem, como vem apresentando um futebol muito baixo nos últimos jogos, tá? Razões que, conforme apurado pela reportagem, alimentaram o desejo do jogador em deixar a Ilha do Retiro. Então tá aí, o Zé Roberto já encaminhou a sua saída para o esporte, tá? Do esporte, não é mais jogador do esporte, vai fazer exames físicos para assinar o contrato com a equipe de lá. Mas, gente, um jogador que tá com atividade em dia, está com físico em dia, está jogando, jogou na última partida, inclusive, tá? Contribuindo e muito aí. Mas é aquele jogador que eu costumo dizer, tá? É o 12º jogador, é uma perca técnica assim gigantesca para o esporte, tá? E ele vai fazer parte aí do elenco do Nassaj Manzandaran do Irã, tá? E vai disputar aí o dia a dia com o goleiro Luan Poli, que inclusive já passou pelo o esporte, tá? Então, assim, o esporte tá se desmoronando quando a gente fala em questão de elenco, porque trouxemos algumas contratações como de Plácido, que está machucado e ainda não rendeu, Palácios, que já nem deve mais jogar esse ano pelo esporte, tá? Entrou 25 minutos só do primeiro jogo, já se machucou, uma lesão séria que nem o departamento médico contava com isso, então não deve mais jogar a Série B, tá? O de Plácido pode voltar ainda esse mês, mas ainda é muita dúvida, tá? Romarinho, que também saiu, não joga mais a Série B pelo esporte, né? Foi operado do tornozelo e tudo mais. Temos também Lene Lobato, que ainda chegou e não mostrou para o que veio. Temos o Julian Fernandes, que o Sport contratou, mas ainda é uma incógnita, tá? O Alisson, que veio do Cuiabá, zagueiro, que chegou muito mal. Eu tinha até uma perspectiva um pouco melhor sobre o Alisson, mas chegou muito mal, tá? Então, de todas as contratações que o Sport fez, talvez o Julian Fernandes seja uma contratação boa, talvez o Igor Cariús continue no seu momento gigantesco que vem fazendo aí, né? Nos últimos 3 jogos, tem sido um dos melhores em campo, pelo menos, mas o Sport fez uma janela de transferências muito fraca. Eu sempre dizia, rapaziada, traz mais um centroavante. Se Gustavo Coutinho ou Zé Roberto se lesionar, quem que vai assumir a vaga? Né? Traz mais um, traz mais um. Inclusive o próprio Coutinho foi especulado saindo do esporte. Enfim, não trouxeram, né? E é como eu sempre falo, tá? Medidas drásticas é, precisam ser tomadas com ações drásticas, tá? E quem eu traria para a vaga do Zé Roberto? Ele, Mikael. Eu traria Mikael sem pensar 2 vezes, tá, irmão? Com o salário que o Zé Roberto não tem mais hoje no esporte, que é 120, 100 mil mais ou menos ali que o Zé Roberto deve receber com o esporte, se não mais, tá? Eu tô chutando aí o salário do Zé Roberto. Daria para pagar o homem, irmão. Daria para pagar o homem, tá? Quanto é que precisa, Mikael? Eu te pago 80 mil hoje para você vir, tá aí, ó. Artilheiro. O cara tá fininho, irmão. Só procurar no Instagram do cara, treinando, se esforçando. Nós sabemos da qualidade do Mikael, sabemos o quanto o Mikael pode acrescentar nesse grupo aí do esporte, tá? Um jogador extremamente novo. E por que, Nicolas? E por que o Mikael? Por 2 motivos, tá? Por 3 motivos, na verdade. Primeiro, está sem contrato. O esporte hoje só pode contratar jogadores sem contrato, inclusive que estão sem contrato antes do início da janela de transferências, tá? Então, tá aí, Mikael é um destes, tá? Que pode assinar com o esporte, se o esporte for atrás, oferecer o salário do Zé Roberto, dar 2 anos ali de contrato ao Mikael, tá aí. Excelente jogador, a gente sabe da qualidade do Mikael. Tava com a cabeça um pouco turbulenta quando chegou no Internacional, no América, no Salernitana, é verdade. Mas agora mostra totalmente o contrário, tá? Ligaria assim sem nem pensar 2 vezes pro Mikael. Hoje é o melhor nome sem contrato, gente. Não adianta ir atrás de Leandro Damião, de fulano. Não. Chama o cara, pô. Chama o cara, tá? Tá aí, ó. O Jason. Medidas drásticas precisam de ações drásticas e tá aí. Eu contrataria o Mikael, tá? Não sei vocês, deixem a opinião de vocês aí no comentário, tá?
Dito isso, rapaziada, o Sport teve uma rodada que não ajudou tanto, é verdade, tá? O Ceará venceu o Operário, o América venceu, o, o Santos venceu, tá? O Vila venceu. Porém, o Novo Horizontino, que é líder, empatou com o Coritiba, quase que extinguindo a chance do Coritiba de brigar, tá? Pelo acesso. Porque a diferença hoje é de 8 pontos para o G4. É claro que matematicamente o Coritiba ainda consegue chegar, tem elenco, tem camisa para isso, tá? Novo Horizontino estagnou nos 44 pontos, não disparou, poderia chegar a 46 e ser o líder assim isoladíssimo do Campeonato Brasileiro da Série B, mas pegou um adversário difícil a ser batido lá no Couto Pereira, que é o Coritiba, tá? Lembrando que o Goiás ainda vai jogar na rodada, pelo menos daqueles times ali que, entre aspas, brigam pelo acesso. Dito isso, o América goleou a equipe do Guarani, né? O América que colou ali de vez no Sport, tá? Tá com o mesmo número de pontos. Vale ressaltar que o Sport tem 2 jogos a menos e 2 vitórias a mais neste exato momento. Então, é por isso que o Sport ainda continua na frente do América Mineiro, mesmo tendo o mesmo número de pontos, tá? Na tabela. O Ceará ultrapassou a equipe do Sport, né? Porque venceu o Operário por 2-1. E o Santos, como a gente já imaginava, venceu a equipe do Brusque, né? Já o Ituano conseguiu uma virada espetacular para cima da equipe do Mirassol. O Mirassol, que era líder do campeonato durante um tempo, já foi vice-líder, ainda está no G4 com 42 pontos, mas o Mirassol tem que começar a abrir o olho, tá? Nos últimos jogos aí não vem fazendo jogos tão bons assim, tá? Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, tá? O Sport joga quarta-feira, tá, rapaziada? Com a equipe do CRB pela 7ª rodada. Vou até voltar aqui para vocês, ó. 7ª rodada, tá? Jogo atrasado, Sport CRB. Tá aqui, ó, na quarta-feira, dia 11, tá? Quarta-feira agora, às 9h30, o jogo, tá? CRB vai jogar em casa com um novo treinador. Talvez dê algum ânimo nos jogadores, mas o Sport, pela fase que vem e pelos objetivos, camisa, investimento, jogadores, elenco, tudo precisa ganhar esse jogo se quiser se manter vivo na competição, tá? Lembrando que se o Sport vence a equipe do CRB quarta-feira agora lá no Rei Pelé, o Sport chega a 41 pontos, né? Encostando de vez no G4, iludindo todo mundo, inclusive a mim, tá? Porque o Sport fica a 1 ponto do Vila Nova. Já pela 27ª rodada, sim, rapaziada, o campeonato tá chegando no fim, tá? Perdão, 26ª rodada, o Sport enfrenta o próprio CRB, só que desta vez na Arena Pernambuco ou na Ilha do Retiro, tá? Vale ressaltar que o Sport está correndo atrás para regularizar toda a Ilha do Retiro, fazer as marcações, terminar a área técnica para conseguir receber esse jogo aí contra o CRB. O mais provável, a minha opinião, é que só receba o jogo contra a equipe do Goiás na quarta-feira da próxima semana, no dia 18, tá? Dito isso, rapaziada, se o Sport vence o CRB fora agora e vai para casa e tem outra vitória a mais, vai contar com o tropeço do Vila Nova, né? O Vila Nova que vai pegar o Brusque fora de casa. O Vila Nova não faz bons jogos fora de casa. O Mirassol vai pegar a equipe do Amazonas. O Goiás vai ter um confronto direto contra a equipe do Avaí. Novo Horizontino vai ter um confronto até de certa forma difícil, né, pelo elenco que tem com o Botafogo de São Paulo. O Novo Horizontino que não é essas coisas todas jogando em casa, né, lá no Biace, tá? O Operário vai pegar o Coritiba e aí teremos Santos e América na Vila Belmiro, tá? Também teremos Chapecoense e Ceará, tá? É torcer, irmão, não adianta. Agora é fazer a nossa parte, quarta-feira, encostar de vez no G4 e ir para essa 26ª rodada aí, mais vivos do que nunca, tá? Rapaziada, é isto. Eu quero saber a sua opinião, tá? Com a saída iminente do Zé Roberto, quem você traria para essa vaga? Lógico que não vai me trazer nomes absurdos, tá? Tem que ser um jogador que chegue para agregar, um jogador que ganhe ali uma média pelo menos do que o grupo recebe e também um jogador que não esteja com nenhum clube, porque o Sport não pode mais contratar jogador deste nível. Tem que ser jogador sem contrato, tá? Uma ótima segunda-feira a todos aí. Até que enfim, hashtag segundou, né? Uma ótima semana a todos. Trago mais um vídeo mais tarde com mais notícias, tá? Valeu, abraço e até mais. Fui!